Olá, amigos do blog da Cajucultura aqui no Instagram. Alô, seguidores do canal da Cajucultura no YouTube. Aos que acompanham também o cajucultura.com.br. Muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez trazendo um tema de interesse dos cajucultores deste nosso imenso Brasil. Um bom dia a quem está chegando agora. E hoje o nosso propósito é falar sobre o panorama da cajucultura brasileira neste ano de 2021. Na realidade, nós vamos fazer uma espécie de um balanço geral, englobando vários temas, desde a questão do consumo, da produção, sistema de produção, alguns fatores críticos de sucesso que, de um modo ou de outro, terminam impactando a cadeia da cajucultura como um todo, não é? Então, de já quero dar as boas-vindas aos que estão chegando agora. Estou vendo aqui o pessoal de Beberibe, o Marcelo Colasso já está aqui conosco, o Paulo Anderson, o Rony Santos e outros que estão chegando aí. Tá passando aqui rapidamente aqui a relação das pessoas que estão conosco aqui. Então, um bom dia todo especial, né? E, como eu falei, a ideia aqui nesse bate-papo a gente conversar aproximadamente 30, 40 minutos, focando esses pontos que eu mencionei ainda há pouco, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão do consumo, porque é o que eu sempre digo: se alguém produz, alguém tem que consumir, né? E também tem um outro bordão que eu utilizo bastante, é que a cajucultura é um negócio como outro qualquer, e como tal, ela necessariamente precisa dar lucro, né? Então, se eu produzo, eu tenho que ter o olho no mercado, um olho direcionado para a questão do consumo, né? E nós sabemos que a castanha de caju ainda é vamos dizer assim, a principal mola que impulsiona o agronegócio caju, né? Então, a castanha in natura, que depois é processada, se transforma em amêndoa e outros coprodutos, né? Mas como é que anda o consumo hoje da amêndoa de castanha de caju? Esse consumo hoje, ele está crescendo, ele está, está estável? Como é que está essa história? Então, rapidamente falando aqui para os que já estão conosco nesta manhã de sábado, né? Nesse momento estou falando de João Pessoa, né? A capital da Paraíba, a querida João Pessoa, essa cidade, essa bela cidade, e que também produz caju, né? E a questão do consumo hoje, em nível mundial, só para os senhores terem a ideia, ele é estimado em quase 900 mil toneladas de amêndoa de castanha de caju. Eu estou falando já a castanha processada, né? Amêndoa processada, né? E esse consumo ele vem crescendo. Estima-se que mais em 2, 3 anos isso deve chegar a 1 milhão de toneladas de amêndoa de castanha de caju, né? O consumo mundial. E hoje o grande protagonista em termos de exportações da amêndoa de castanha de caju é o Vietnã, né? Ele, apesar de não ser o maior produtor de castanha, mas ele praticamente ele compra uma parte significativa da produção de castanha dos países africanos, processa essa castanha e reenvia para os mercados europeus, asiático e Estados Unidos principalmente, né? Os Estados Unidos são os maiores compradores da castanha processada pelo Vietnã, né? Então, isso eu estou falando em termos globais, né? Em termos mundiais. E aqui no Brasil, né? Como é que nós estamos hoje?
O consumo da amêndoa de castanha do Brasil, de castanha de caju no Brasil, também vem crescendo de uma forma bem interessante, apesar dos preços ainda estarem, vamos dizer, muito além do poder aquisitivo da maioria da população, mas vem crescendo, e os números da exportação mostram bem isso, das exportações mostram bem isso. Na década de 90, praticamente 90% ou mais de 90% da amêndoa de castanha de caju que era processada no Brasil, ela era toda exportada para o mercado externo. Hoje, estima-se que pelo menos 40% da amêndoa processada ela já é consumida no mercado doméstico. Isso é uma coisa muito boa, não é? Porque, afinal de contas, nós temos um mercado consumidor potencial fabuloso, né? São uma população de mais de 200 milhões de habitantes, então nós temos vários países, se nós pensarmos em termos de população, dentro do Brasil, né? Falta só melhorar a questão do poder aquisitivo do mercado consumidor. Então, assim, em linhas gerais, as perspectivas do consumo da amêndoa de castanha de caju, elas são muito boas, né? Tanto no mercado internacional como no mercado interno, né? E sempre alguém me pergunta, mas Vitor, o Brasil importa alguma coisa de amêndoa, né? Amêndoa processada no mercado interno? Olha, infelizmente ocorre isso, embora numa pequena quantidade, né? Mas existem registros de importação de amêndoa de castanha de caju processada, embora numa quantidade pequena, especialmente dos países africanos, como a Guiné-Bissau, a Costa do Marfim, por exemplo, né? São dois países que, quando a gente olha os registros de importações, a gente vê. Embora não seja algo ainda preocupante, né? Mas temos que ficar sempre com um pé atrás com relação a essa questão, né? Nós sabemos que atualmente, com a elevação do dólar, vamos dizer assim, essas importações elas frearam um pouco, porque além dessa alta do dólar, para importar não fica, vamos dizer assim, muito convidativo, e ainda existem alíquotas em cima dessa amêndoa que é importada, né? Bom, então, essa é assim, o que eu tinha a falar em termos de consumo, né? E agora, olhando para o lado da produção, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da produção de castanha. E esse ano de 2021, ele, vamos dizer assim, o reflexo das condições de clima, e aqui eu falo principalmente das condições de chuva, de pluviosidade ocorridas, principalmente no primeiro semestre desse ano, não foram muito favoráveis para a nossa cajucultura, né? Se nós pararmos para pensar e fizermos uma comparação com a safra 2020, com o ano 2020, o ano passado nós tivemos assim um maior volume de chuvas, né? De certo modo uma melhor distribuição dessas chuvas nos primeiros meses de 2020, enquanto que em 2021, esse ano, nós tivemos uma quantidade menor de chuva e, de certo modo, concentrada, né? E se também fizermos uma comparação de início de safra, pegando o estado do Ceará, por exemplo, a gente vai verificar que a safra, em função dessa menor quantidade de chuva, né? Chuvas pararam mais cedo, né? Então houve o quê? Houve uma antecipação do início da safra. Todos nós sabemos que o cajueiro é uma planta que precisa de uma estação seca bem definida para expressar a sua máxima diferenciação floral. Então foi o que aconteceu esse ano. Então houve uma antecipação, né, do início da safra, e por outro lado, aconteceu o quê? Ela começou mais cedo, mas também terminou mais cedo. Então, na maioria das regiões produtoras,
o que se verifica é que a safra, né, ela praticamente zerou, né? Pegarmos alguns municípios, Pacajus, por exemplo, aqui, lá no Ceará, né? Então, uma boa parte das áreas já parou. Você tem alguma coisa muito pequena, mas ao contrário do ano passado. O ano passado, a safra, eu lembro, por exemplo, na região de Beberibe, algumas áreas produziram até quase que a segunda quinzena de fevereiro do ano passado, né? E certamente isso se reflete nos números, né? Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o grupo, o Reagro, que é um grupo que se reúne mensalmente, tendo a liderança do IBGE, para avaliar levantamento de safra, o levantamento sistemático da produção agrícola, e o caju é uma das culturas focadas, e as estimativas para esse ano de que o Ceará deverá apresentar uma produção menor do que a do ano passado, de pelo menos 11%. Esse número não está fechado, eu acredito que esse número é até maior do que 11%, né? E eu estou falando muito do Ceará, mas olhando também os números do IBGE para 2021, que se verifica que a produção brasileira para esse ano está estimada em 123 mil toneladas de castanha, aproximadamente. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a produção foi de 138.700 e poucos 700 e poucas toneladas, né? Isso representa também um percentual da ordem superior a 11% de queda de produção. E olhando os três principais estados produtores, que são Ceará, pela ordem, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, no caso do Ceará, a estimativa é de que ele deverá produzir em torno de 75.800 toneladas. O Piauí, que o ano passado produziu cerca de 23.155 toneladas, este ano deverá ter uma queda, e essa queda, inclusive, dentre os três maiores produtores, é a maior, né? Estima-se uma queda na safra do Piauí em torno de quase 18%, né? Então, de 23.155 toneladas o ano passado, o Piauí deverá colher em torno de 19 mil toneladas este ano. E o Rio Grande do Norte, né, o que apresenta o menor percentual de queda de safra, que o ano passado produziu 17.452 toneladas, esse ano deverá produzir em torno de 16.667 toneladas, o que representa uma queda de cerca de 4,5%. Embora a gente conhece também essa região, a gente sabe que tem algumas regiões que ainda continuam produzindo, né? Algumas áreas de Severiano Melo, por exemplo, continuam produzindo, mas tem áreas como Serra do Mel, por exemplo, que tiveram perdas expressivas em relação à produção desse ano, né? Outra coisa que a gente verifica também é de que aquelas áreas que de fato elas são bem zeladas, e eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso à frente, a gente vê que elas respondem, né? Na realidade, aquela falsa premissa de que o cajueiro é uma cultura que produz sob qualquer condição, aquilo usando a linguagem muito empregada hoje, aquilo é fake totalmente, né? Na realidade, o cajueiro é uma planta como outra qualquer e que responde muito bem à adubação, à irrigação e por aí vai, né? Então, esses são os números da safra, né? Da safra, e praticamente eu posso dizer brasileira, porque eu falei aqui dos três principais estados, né? Que são Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, mas esses três estados juntos respondem por cerca de 91% da produção brasileira de castanha de caju, né? Então, os restantes 9, 10% são distribuídos em outros estados da região Nordeste,
né? E alguns estados, como Tocantins, Mato Grosso e indo para a região norte, alguma coisa no Pará, né? Então, basicamente isso, são números que assim, são preocupantes, né? E são preocupantes quando a gente, por exemplo, se a gente para refletir, muita gente fala, mas é porque a questão são as variedades que não respondem. Na realidade, as variedades, e aqui eu estou me referindo ao cajueiro anão precoce, respondem bem, mas desde que a planta seja zelada, seja bem cuidada, tenha um manejo cultural bem feito, né? Eu arrisco a dizer, inclusive, que o problema da cajucultura brasileira não é a falta de variedades, né? A minha opinião é que as variedades que nós temos, elas são suficientes para o que nós queremos, para o tamanho da cajucultura que nós queremos. Infelizmente, o que falta, a velocidade de adoção desses materiais é que tem sido muito tímida, né? Eu sempre falo o seguinte, as primeiras variedades de cajueiro anão precoce foram lançadas em 1983, né? Já se passaram aí 38 anos, né, do lançamento, né, que foram a CCP 76, a 09, a 1001 e a 06, CP 06. 38 anos que esses materiais foram lançados, né? E se variedade de cajueiro anão multiplicasse produção, hoje nós seríamos os maiores produtores do mundo. Então, o que falta assim, são políticas públicas direcionadas para dar uma maior agilidade no processo de adoção desses materiais, né? Então, essas variedades, como eu falei, na minha opinião e por experiência própria, são materiais que, se você de fato zela, ela responde. E eu tenho exemplos disso. Eu cheguei a obter na região, na divisa entre Mossoró e o Ceará, entre o Rio Grande do Norte e Ceará, na antiga Maísa, sob irrigação, cheguei a alcançar 4.200 quilos de castanha por hectare, irrigado, né? É claro, com tudo que tinha direito. E eu conheço relatos de casos de produtores produzindo na região de Severiano Melo, sob sequeiro, em torno de 1.800, 1.600 quilos de castanha por hectare. Agora, claro, eu não posso plantar e deixar o material abandonado, né? Então, essa questão de que variedade responde ou não responde é o que eu sempre estou batendo nessa tecla. É a falta de políticas públicas direcionadas, mas políticas de Estado e não de governo. Políticas que tenham duração, né, e que não dependam do governante de plantão, né, mas políticas que passem de governo para outro, políticas de Estado. E quando a gente olha esses números aqui, só para vocês terem uma ideia, né, eu dei esse número aqui dos materiais, primeiros materiais de cajueiro anão que foram lançados em 1983, né? Então, no Ceará, nos últimos 14 anos, né, se eu pegar de 2008 a 2021, houve um incremento de 51.758 hectares com o cajueiro anão precoce, né? Se eu fizer se eu dividir isso aqui pelos 14, esse número aqui vai me dar em torno de 3.600 hectares por ano. É muito pouco. Com isso aqui, nós vamos levar mais quantos anos para podermos sair desse patamar no caso do Ceará especificamente, de 75, 85 mil toneladas de castanha por ano. Então, esses números são assim muito pífios, né? São sofríveis, né? E quando a gente olha a redução, aí é outra coisa, de certo modo até preocupante, e esses números são do IBGE, nos últimos 14 anos, houve uma redução na área de cajueiro comum de 167.384 hectares. E a gente vê então que
O que foi ocupado por Cajueiro Anão, né, que são 51.700 e pouco, corresponde a menos de um terço da área que foi erradicada com o cajueiro comum, tá? Então, essa questão da produção preocupa. Esses números são preocupantes na medida em que eu falei ainda pouquinho sobre a questão de importação de amêndoa, que ainda são números tímidos, né? Mas com esses números aqui de produção, a gente começa a ter uma preocupação, porque nós temos uma demanda aqui, uma demanda interna, né? E esses números da produção, inclusive, também já começam a se refletir nos preços da castanha, da matéria-prima, né? Nesse momento nós estamos assistindo preços chegando praticamente a R$7, né? De algumas variedades, por exemplo, a variedade CCP09, que é um material muito procurado, principalmente pelos assadores, né? Castanhas selecionadas, o CP09, que é uma facilidade muito grande de descastanhamento, despeliculagem por ocasião do processamento. Então, já tem gente pagando a R$6,80, e a minha estimativa é que essa tendência de alta ela deverá prevalecer entrando em janeiro, fevereiro, principalmente considerando o período de entre safra, né? E deu o exemplo aqui da CP09, mas CP76, semana passada em Beberibe, assisti já sendo paga a R$6,50, o Faga a R$6, então são números, né? Claro, tudo isso material de qualidade, né? Castanha selecionada. Então, esses números de produção de safra vão se refletir certamente no preço da matéria-prima, né? E certamente também vai chegar lá na prateleira com amêndoa, com o preço da amêndoa, que hoje é caro, independente do preço da castanha. Bom, mas eu falei sobre a questão da chuva impactando na produção, né? Na produção agrícola, na produção da castanha, na produção do caju, né? Mas existem outros aspectos também que 2021 também andou batendo em muita gente, além da Covid, né? Que foi uma espécie de continuação, embora que hoje já estamos num patamar, graças a Deus, melhor do que 2020, mas algumas pragas e doenças pegaram firme esse ano no cajueiro, né? E uma delas, o oídio, né? O oídio, que é uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Já existem estratégias de convivência, né? O que as pessoas têm que botar na cabeça é que oídio é uma doença que o controle dela tem que ser preventivo. Não adianta eu tentar fechar a porta ou a janela depois que o ladrão entrou na casa. Então, a planta começou a emitir os primeiros botões florais, então você tem que começar a entrar com um controle. Existem produtos, eu não vou mencionar o nome aqui, porque eu não vou fazer comercial de nenhum produto, mas existem produtos já registrados no mapa para o controle do oídio, né? Eu tenho experiência de utilização desses produtos e que eles funcionam, né? Mas, como falei, o controle é preventivo e você tem que seguir toda uma frequência de aplicações, né? Com todos os cuidados que a aplicação de qualquer insumo agrícola requer. Então, oídio, temos que aprender a conviver com ele, porque ele veio para ficar. Vai ter ano que ele vai aparecer em menor intensidade, mas é um fungo oportunista, né? E temos que estar sempre preparado e ter o arsenal, que eu falo assim, aquele kit de primeiro socorro, né? Então você tem lá o produto X, o produto Y, que é recomendado para essa praga, para essa doença. E por falar em praga, né? Tem
aquelas velhas conhecidas, né, que são a broca das pontas, a traça das castanhas, né, a mosca branca, que também são, assim, não são de fácil controle, mas é possível você fazer o manejo integrado dessas pragas. A questão do monitoramento é uma questão que eu sempre bato, né? Se você monitora, se você inspeciona frequentemente o seu pomar, você vai identificar a tempo de tomar uma medida, né? Um exemplo, mosca branca. A mosca branca é uma praga que ocorre em reboleiras, né? Em áreas bem concentradas. Mas ela tem um poder de disseminação, né? A partir do ponto onde ela se originou, que se você não controlar a tempo, você perde esse controle, né? E a mosca branca, nós sabemos, ela ocasiona uma série de problemas. Por quê? Porque ela vai num ponto-chave ali, que é o quê? A folha, né? Então ela termina ocasionando problemas com relação à fotossíntese e à própria respiração, né, da folha. Então essa é uma praga que raramente ela não aparece, né? Depois vem a broca das pontas também, que esse ano em algumas regiões ela, vamos dizer assim, não deu a dar graça, mas existem também produtos registrados, né? E a traça das castanhas. Essa também é uma praga que pouca gente dá muita atenção, mas que ela vai direto no bolso. Por quê? Porque é aquela tal da castanha furada, na extremidade principalmente da castanha. Existem produtos também que fazem o controle. Agora, claro, você tem que fazer o controle preventivo, você tem que fazer o monitoramento para poder a tempo fazer esse controle. Infelizmente, né, e eu até, já que nós estamos falando tanto em termos de produtos registrados, né, hoje, infelizmente, o número é pequeno ainda. Hoje existem registrados no Ministério da Agricultura cerca de 20 produtos, né, para o cajueiro. São 4 inseticidas, 4 herbicidas, 10 fungicidas, um regulador de crescimento e um fumigante, né? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E isso dá margem para que vira e mexe alguém esteja aparecendo com algum produto milagroso, né? À base de 1001 coisas, né? Mas quando você procura na literatura se aquilo foi testado, se existem experimentos que embasem a utilização daquele produto no cajueiro, você não encontra. Nem aqui no Brasil, nem em nível internacional. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? De utilizar produtos que não tenham sido testados, que não tenham a base, vamos dizer assim, científica, porque você pode estar jogando dinheiro fora, né? E às vezes até induzindo alguma fitotoxidez no seu pomar. Então essa é uma questão que todos nós devemos nos preocupar, né? A gente sabe que por essa limitação do número de produtos, essa limitação ela enseja a que ocorra esse tipo de coisa. Você termina, não, o oídio que dá no alface, ou melhor, o oídio que dá na videira, por exemplo, né, que é uma planta que também, esse produto ele serve para a videira, eu vou utilizar também no cajueiro. Nem sempre essa coisa funciona, né? Nem sempre funciona. Então, temos que abrir do olho com relação a essa questão. E já que a gente está falando sobre aplicação de produtos, esse ano de 2021, eu participo de vários grupos de WhatsApp e a gente vê cenas assim muito complicadas sobre aplicação de produtos agrícolas, né? Aplicação de produtos onde a pessoa está não só banhando a planta, mas também banhando a si próprio com o inseticida, com o fungicida, sei lá que produto for.
Daqui a pouco nós vamos conversar com mais algumas pessoas vão entrar aqui para conversar conosco, mas tem um outro ponto também, ainda que em relação a 2021, que a gente, graças a Deus, eu acho que é um ponto positivo nesse ano de 2021, a gente começa a ver, é o aparecimento de algumas máquinas para o descastanhamento, né? Que é uma operação que impacta muito no custo de produção, né? No custo de produção, e que algumas empresas, né, alguns empresários tiveram a iniciativa de importar essas máquinas. Essas máquinas, evidentemente, quando elas chegam aqui, elas precisam sofrer algumas adaptações, né? Até porque, como nós temos materiais mais uniformes, então, se essas máquinas não sofrem regular, você termina tendo quebra, né, de castanha e uma série de outros inconvenientes. Mas, mais uma vez, a nossa cajucultura é o que é hoje, graças principalmente ao empreendedorismo e à resiliência dos nossos cajucultores, né? Porque se fossem esperar apenas por políticas públicas, talvez essa atividade até nem mais existisse. Um ponto que eu gostaria de falar, também que 2021 a gente começa, nesse balanço que nós fizemos, a gente começa a ver uma maior adoção da prática da calagem, né? Em alguns casos até da gessagem, né? Da aplicação do gesso, e a aplicação de alguns fertilizantes, né? Não só corretivos, mas também fertilizantes. Agora, uma coisa que a gente vê que isso por um lado é bom, agora, o lado ruim disso é que muitas das vezes a aplicação desses fertilizantes é feita sem a devida análise do solo. Então, se você aplica um calcário, se você aplica um gesso, se você aplica qualquer outro nutriente, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, o que seja, sem uma análise do solo, assim, o risco, a probabilidade de você estar perdendo dinheiro é muito grande, né? Por quê? Você pode estar... eu vou pegar o exemplo calcário, né? O calcário é um corretivo do solo, né? Que aporta cálcio e magnésio. Por exemplo, calcário dolomítico, né? Aporta cálcio e magnésio ao solo. Ocorre o seguinte, que se você aplica uma quantidade excessiva de calcário ao solo, o que é que acontece? Você pode estar contribuindo para tornar indisponível às plantas alguns micronutrientes, né? Como, por exemplo, ferro, né? Só para dar um exemplo, eu falei ferro porque o ferro é um dos micronutrientes mais exigidos e exportados pelo cajueiro.